Bom, né? Qualquer dúvida, gente, escrevam no chat ou peçam uma vez no microfone, podem ligar aí e falar, não tem problema, tá bom? A gente para e tenta explicar a dúvida de vocês. Pois bem, hoje é uma aula com revisão sobre os descritores do SPAES que foram trabalhados desde a segunda semana de desse processo de paralisação que a gente teve, né? Desde a semana do dia 22 de março para cá, né? Claro que em algumas dessas semanas a gente não teve nenhum descritor e do mês de março e abril praticamente foram somente esses três primeiros aqui que vocês estão vendo, certo? A gente vai falar sobre o D51, o D65, o D67, o D22, o D23 e o D49. A revisão vai se basear por meio de resolução de questões, tá bom? Então tem duas questões de cada descritor, só o descritor D49, que não é duas questões, é uma questão, mas é uma questão assim bem ampla, certo? Com acho que 4 alternativas, então acaba que fica um pouco maior. E eu espero, para o pessoal aqui que está vindo aqui do terceiro ano, que está assistindo também, tem esse descritor 23, 22 e esse 23, ele não faz parte dos descritores que estariam para vocês, né? Na realidade, tem um desses dois descritores está errado, né? Na realidade é o D41 que entra aqui. Ou é o D22 ou é o D23, eu não sei, mas na hora a gente vê isso aí bem direitinho, mas é o D41 que entra, que fala sobre cálculo usando princípio fundamental de contagem, né? Cálculo usando procedimentos de contagem. Então vamos lá, né? A gente vai começar pelo D51, que é resolver problemas usando as propriedades dos polígonos, soma dos ângulos internos, números de diagonais e cálculo do ângulo interno de polígonos regulares, tá bom? São duas questõezinhas que eu peguei. São questõezinhas, mas assim, o processo de explicação delas requer uma atenção. Então, aqui a gente tem 6 escritores, vão ser 12 questões, então haja tempo. Eu estou aqui com o meu cronômetro, né? E espero que dê certo, que a gente consiga concluir no tempo, tá bom? Então vamos lá. Questões voltadas ao D51 envolvem principalmente a questão da medida dos ângulos internos de um polígono, da medida de um dos ângulos internos de um polígono, do número de diagonais, com certeza, e do cálculo do ângulo interno, que é justamente o cálculo, às vezes, de um único ângulo, de um ângulo específico que a gente vai ver. Inclusive, é a primeira questão, né? Ela se baseia justamente nisso. A questão da Unifesp de 2003. E diz assim: pentágonos regulares congruentes podem ser conectados lado a lado, formando uma estrela de 5 pontas, conforme destacado na figura a seguir aqui abaixo. Primeiro, lembrar que congruente são aquelas figuras que, aliás, congruência significa um processo de igualdade, né? De todas as igualdades, tudo é igual, tanto a questão dos segmentos quanto a questão dos ângulos, as medidas dos ângulos, certo? Aí pergunta-se, nessas condições, o ângulo θ mede quanto? 108, 72, 54, 36 ou 18 graus? É isso que a gente vai ver, tá bom? Então a gente vai começar primeiro, marcando aqui a informação que a gente tem principal, né? Que ele está falando que os pentágonos são colocados lado a lado. Então, marcando essa situação, do lado a lado. Quando eu marco, aparece uma figura, né? Que é uma estrela de 5 pontas. Eu não vou desenhar a estrela porque ela está bem aqui. Mas um pentágono, né? E ele quer saber qual é o ângulo θ. Ele quer saber a medida desse ângulo θ que se encontra nessa posiçãozinha bem aqui. Eu puxei mais para dentro por conta da questão gráfica, tá bom? Mas assim, não importa a posição onde esteja, a medida do gráfico, ou a medida do ângulo, será a mesma, tá? Esse ângulo dessa estrela, dessa ponta, é igual a qualquer um dos outros, por conta da questão da congruência, que se fala logo no início da questão, tá bom?
Aí, a gente tem um pentágono, como qualquer outro, todos eles são iguais, mas esse pentágono aqui, eu preciso primeiro, antes de tentar descobrir quanto equivale esse θ, eu preciso primeiro saber quanto equivale a medida da soma dos ângulos internos. Quanto é que tem de ângulos internos aqui no total dentro do pentágono? Essa é a questão que vai me auxiliar no processo de resolução para descobrir qual é o ângulo θ, tá bom? E aí, para isso, a gente usa a nossa fórmula da soma dos ângulos internos, que é SI igual a 180 graus multiplicado por N menos 2. Esse N menos 2, esse N, esse valor do N aqui, se refere ao lado, ou à quantidade de lado, o número de lados que o polígono tem. Essa fórmula serve não só para o pentágono, serve para o quadrado, serve para o triângulo, serve para o hexágono, para qualquer polígono regular. Qualquer polígono eu consigo descobrir, aliás, qualquer polígono eu consigo descobrir qual é a medida total dos ângulos internos dele, fazendo essa continha, tá? Através da soma interna, da soma dos ângulos internos, tá bom? Aí aqui, a ideia primeiro é descobrir quanto é que mede, quanto é que tem de ângulos aqui dentro, quantos graus tem aqui dentro desse pentágono. Bom, se N representa a quantidade de lados, um pentágono ele é composto por 5 lados. Então, eu tenho que substituir esse N por 5. Então, fica 5 menos 2. Aí, 180 graus, esse 180 da onde é que surgiu? Esse 180 surgiu lá da base do triângulo, né? Porque o triângulo é a nossa figura fundamental, a principal de todas, certo? A base. Mas, vamos substituir aqui, vamos subtrair 5 menos 2 dá 3. E aí eu fico agora assim, 180 graus vezes 3. Quando eu multiplico, eu encontro a quantidade de graus que tem dentro aqui do meu pentágono, tá bom? Deixa eu só liberar aqui quem está entrando. Isso mesmo, aí aqui já teve o Pedro Mateus que disse que a soma dos ângulos internos do pentágono é 540 graus. Muito bem. Ah, só que é 540 graus todo ele. Mas quanto será que vale cada um dos ângulos internos do pentágono? Então, eu tenho 5 ângulos dentro do pentágono. Então, eu tenho que pegar esses 540 e dividir por 5. A resposta, obviamente, vai dar quanto, né? Alguém aqui já está respondendo? Acho que vai dar 100 e alguma coisa, né? 100 e... Divide por 5, 108. Várias respostas 108. Beleza, tá aí, 108 graus. Ah, mas professor, por que eu tive que calcular primeiro a soma dos ângulos internos para poder calcular do pentágono, obviamente, para poder calcular a medida de um ângulo do pentágono para poder depois, enfim, eu descobrir o θ. Porque, se você olhar bem aqui na nossa figura, vamos voltar para cá agora, certo? A gente tem que um giro completo valendo 360 graus. Vocês sabem disso, né? Uma volta completa é 360 graus. Aí tem um pedacinho amarelo, vou botar aqui, tem um pedacinho amarelo, que é esse pedacinho que eu quero descobrir quanto equivale. Só que nesse giro completo, tem 3 pedaços aqui, que eu vou marcar agora para vocês. Esses 3 pedaços aqui são 3 ângulos de pentágono. Esse pedaço em vermelho aqui, ó, que ficou, certo? Então, eu tenho 3 ângulos de pentágonos. Então, se eu tenho 3 ângulos de pentágono, quanto equivale o ângulo do pentágono, o ângulo interno do pentágono? 108. Sabendo isso, eu consigo, então, saber quanto é que vai valer essa parte vermelha toda aqui, que vai valer 3 vezes 108. Lembrando que tudo isso, juntando com o amarelo, dá 360. Então, o que eu posso dizer assim? Ó? Eu posso dizer, primeiro, que θ seria somado com 3 vezes os ângulos do pentágono, que é 108 graus. E isso daqui, no total, tem que dar 360 graus, certo? Aí agora, 3 vezes 108, né? Vou calcular, 3 vezes 108 graus dá 324 graus. θ, o ângulozinho amarelo, θ, mais os 3 ângulos do pentágono dá 300, θ mais 324 tem que dar 360 graus. Logo, o θ vai ficar sozinho.
Por quê? Porque o 324 vai passar para o outro lado com a operação trocada, 360 graus menos os 324 graus. E aí a gente consegue garantir para você que a resposta para θ vai valer 36 graus. Ficou claro aqui ou tem alguma dúvida para vocês? A resposta certa para essa questão é a letra D. Se tiver alguma dúvida, pode falar no chat. Se tiver beleza, manda aí um joinha só para eu entender, tá bom? Joinha do João Vitor, beleza. Ana Clara tá arrasando, beleza. Então vamos lá, vamos seguir, vamos para a próxima, certo? Deu certo. Luiz Henrique falou que deu certo, beleza. Vamos para a próxima. Outra questão que envolve também um ângulo. E aí aqui é um ângulo externo. Eu vou usar as informações que eu tenho à disposição para poder justamente calcular a medida desse ângulo alfa aqui. Deixa eu liberar mais alguém. A logomarca de uma empresa é formada por um hexágono regular. Vou até marcar logo isso aqui. O hexágono regular. Vocês sabem onde é que está o hexágono regular, né? Essa figurinha bem aqui, ó. Amarelinha que eu pintei. Tá? Um trapézio também. Um trapézio retângulo. Um trapézio retângulo é aquele trapézio que tem um lado perpendicular. Um dos lados, a lateral dele é perpendicular à base. Desculpa o carro de som passando aqui, porque parece que a gente está no lockdown, mas parece que a gente não está no lockdown, né? Mas tudo bem, vamos voltando aqui. O trapézio retângulo é essa figurinha bem aqui, ó, tá bom? Para vocês, de acordo com a cor. E por final tem um quadrado. Também vou pintar o quadrado aí para vocês, pronto. As três figuras estão pintadas, mas eu vou tirar elas aqui, pelo amor de Deus. Deu para entender, né? Vamos voltar aqui rapidinho, ó. Hexágono é o amarelinho, o verdinho é o meu trapézio retângulo e o meu quadrado é o vermelhinho, tá bom? Beleza. Bom, algumas informações. Ele quer saber quanto mede o ângulo alfa. Beleza. Esse ângulozinho alfa bem aqui, ó, que eu acabei de colocar. Aqui, tá? Vai olhando para essa imagem. Beleza. Para calcular esse ângulo interno aqui, eu também tenho que usar o mesmo procedimento da questão anterior. Perceba que esse pedacinho aqui, mais esse dá uma volta completa, certo? E aí, tem mais um detalhe. Uma volta completa, claro, vocês já sabem, é 360. Esse primeiro pedaço aqui, ele vale 90 graus, porque é o ângulo de um quadrado. O ângulo de um quadrado, os quatro ângulos do quadrado, cada um deles vale 90 graus, certo? Isso aqui é base mesmo. Bom, mas e o ângulo do hexágono, professor? E o ângulo desse trapézio retângulo, professor? Vamos lá, a gente vai ter que calcular. Vamos lá para o trapézio. Para calcular primeiro o ângulo do hexágono, eu preciso saber quanto é a soma dos ângulos internos do hexágono. Vou usar a fórmula de novo. SI igual a 180 graus multiplicado por N menos 2. O N é o número de lados, então no lugar do N eu vou colocar 6. 6 menos 2. 6 menos 2 dá 4, né? Então vai ficar 180 vezes 4. Vamos ver aqui se alguém já se acelerou aí na resposta. Para me dizer qual é a soma dos ângulos internos do hexágono. A soma dos ângulos internos do hexágono. Ninguém ainda respondeu no chat. Vamos lá. 720. Duas pessoas, Pedro e Alan. O Alan respondeu 30, né? Vamos ver, é 720. Beleza. Só que eu só quero esse pedacinho aqui, por enquanto. Ó. Esse pedacinho aqui um dos ângulos. Um dos ângulos eu tenho que pegar 720. Eu tenho que dividir por quantos ângulos internos que eu tenho. Eu tenho 6 ângulos internos. Então, dividido por 6 dá 120. Muito bem. O Pedro tá arrasando aí nas respostas. Beleza. Vou botar 120 bem aqui. Pronto. Esse outro pedacinho aqui, eu não tenho como descobrir usando essa mesma fórmula aqui, não. Por quê? Porque aqui é um paralelogramo. Aliás, perdão, é um quadrilátero. Todo quadrilátero, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero já é 360 graus. Então, eu só não tenho condições de saber quanto é que mede esse ângulo aqui, essa parte azul aqui que sobrou. Mas, como é um quadrilátero e esse aqui é perpendicular, né? Esse lado aqui é perpendicular, eu posso dizer que esses dois pedacinhos aqui valem dois ângulos de 90 graus. Dos meus 360 graus, eu já botei 180, tá faltando só 180 graus, beleza? Bom, aí, aqui, nessa parte bem aqui, ó, que eu vou agora pintar, essa parte aqui, esse ângulo
do pentágono, eu sei que ele vale 120 graus. E esse pedacinho roxo que eu coloquei, quando eu faço isso, eu estou completando meia volta na circunferência. Meia volta na circunferência é a metade de 360, que é 180. Então, 120, para completar essa meia volta completa, essa meia volta na realidade que a gente vai dar aqui, eu só tenho que fazer o seguinte cálculo: 180 menos 120, e eu descubro quanto é que vale esse ladinho roxo aqui, esse ângulo roxo aqui, que vai ser 60 graus. Vamos botar lá. Pronto. Aí agora eu consigo calcular tranquilamente quanto é que vai dar esse meu ângulo aqui, porque eu já tenho 90 mais 90 e mais 60, só falta um. Eu já falei lá no início que aqui a soma dos ângulos internos, por ser um quadrilátero, é 360. Então, se é 360, é só pegar 360, né? Vou puxar para cá, para baixo, e descobrir 360, tirar aqui o mouse, menos os 90 mais 60, que dá 240. E a resposta é, meu Deus, 120. É a mesma medida que tinha no pentágono. Ou seja, isso pode acontecer, mas não é sempre não, tá? Não pense que isso é uma regra, tá? Bom, então dá 120. Agora que eu sei que um pedaço é 120, o outro é 120 e esse outro aqui é 90, só falta eu descobrir o alfa. O mesmo processo da outra vez. Eu pego alfa, somo com 330 graus. Por que 330? Porque eu estou pegando 190 ou 120 mais 120, que é 240, mais 90. 240 mais 90, 330. E aí isso daqui tem que dar 360 graus. 360 graus, pega esses 330, passa para o outro lado na operação trocada. Vai ficar 360 graus menos 330. Assim, a resposta para alfa é quanto? Ah, acho que no final é 30. No final é 30. Arrasou a resposta ali do Pedro Mateus. Gente, vamos ver aqui o que tem dizendo. O Alan disse assim: também dava para traçar uma reta cortando o hexágono e já descobriu outro ângulo que faltava. Uma gambiarra. Realmente, uma gambiarra. O Alan foi a resposta. Olha, ele falou que era 30. Ele arrasou lá no início. Né? Eu acho que ele já deve ter calculado. É porque eu estou explicando, estou indo mais devagar. Vamos lá. Matemática, gente, é meio complicadinho, né? Se você não tomar cuidado, se você não prestar atenção. Isso aqui é coisa que vocês aprenderam no 8º ano, tá bom? E quanto vale, né? Vale muito para vocês. Inclusive, questões de Enem, às vezes, você consegue resolver só se baseando por essas informações aqui. Desse jeito que eu fiz, viu? Vai por mim. Bom, resposta, letra A, 30 graus. Vamos para a próxima, então, certo? Todo mundo vai mandar um joinha para eu entender que tá bacana, tá todo mundo entendendo. E é nóis, é por... Muito bem. O João Vitor é o primeiro a responder, o Davizinho também. Pois vamos lá. Segue. Próximo descritor, D65. Perímetro de figuras planas numa situação problema. O D65 fala sobre perímetro. O que é perímetro, gente? Perímetro é a medida, é o contorno de uma figura. O contorno de uma figura. O perímetro de figuras planas. Aqui ele está falando de figuras planas, não é nem de figuras espaciais. É planas. Vocês acreditam que esse descritor ele tem um probleminha? Ele dá um trabalho? Dá. Acredite, dá um trabalho. Porque falta interpretação da situação. Às vezes uma interpretação correta facilita tanto o trabalho de vocês nem imaginam. Vamos ver aqui. Ó. Eu selecionei 2 questões para a gente resolver. A primeira fala, Bruno. Tem algum Bruno na sala? Deixa eu olhar se tem algum Bruno na sala. Tem nenhum Bruno na sala não. Bruno quer cercar seu terreno retangular com 4 linhas de arame farpado. Vou até marcar logo isso aqui, ó. 4 linhas de arame farpado. Sabendo que o terreno de Bruno tem 15 metros de largura e 32 de comprimento, quanto ele vai gastar de arame farpado? Olha, se a pessoa não toma cuidado dessa questão, aí já quer resolver a área do terreno. A área, em vez de ver que a questão está falando de perímetro, que ele está querendo saber o quanto de arame farpado vai ser necessário para contornar o terreno. Você está me entendendo? Então, aqui ó, vou botar um retângulo, mas preste bem atenção. A
pessoa já poderia ter pensado assim, ó, um retângulo, um terreno retangular, obviamente, que tem 15 metros de largura e 32 de comprimento. Tá aqui. Aí você olha assim, é para fazer a área do retângulo. Aí quando você faz 32 vezes 15, dá 480. Aí você vai lá e marca a letra C, erroneamente, viu? Tá errado, não pode, tá errado. Não é a área que ele quer. Ele quer o contorno. E esse contorno vai ser feito 4 vezes. Então, primeiro eu vou saber quanto é o contorno uma única vez. Então, eu vou pegar 32, vou somar com mais 15, depois vou somar com esse outro lado que também vale 32 metros e com o outro lado que também vale 15. Aí vai ficar assim, ó. O perímetro é igual a 2 vezes 32, por quê? Porque tem aqui embaixo e aqui em cima, né? Mais 2 vezes 15, porque também tem aqui, ó, 15 metros e aqui 15 metros, são paralelos, tá bom? Então, 2 vezes 32, 64. 2 vezes 15 dá 30. Resposta, 94 metros. Deixa eu ver se alguém aqui já chegou a responder quanto é que dá o perímetro aqui. Tem gente que já disse aqui o Ian Carlos 376. Vamos ver, né? Vamos lá. Seguindo, eu quero saber agora o contorno. Uma vez, o contorno do arame farpado foi feito uma vez. Dá 94, só que eu quero 4 vezes. Então, eu tenho que multiplicar isso aqui por 4 vezes. Olha lá, 4 linhas de arame farpado. Então, bora lá. 4 vezes 94. E o Ian realmente acertou, porque a resposta é 376 metros. Resposta letra E. Massa nessa daqui. 376, Davizinho também falou. Muito boa, né, essa questão? Assim, mas assim, a pessoa erra na interpretação. Eu mesmo, ontem, na hora que eu fui olhar para ela, a primeira coisa que eu pensei em fazer era a área, porque é o que a gente mais costuma fazer, né? Já o perímetro é uma coisa tão simples, e isso acontece com aluno de terceiro ano. Vocês estão no segundo ainda, mas eu tô falando que isso acontece com aluno de terceiro ano. É um problema esse descritor desse 105. Vamos para mais uma questão, para vocês entenderem mais ou menos quando é que surge um problema ou outro, né? Nessa outra questão, vocês vão ver que o problema, ele confunde um pouquinho a pessoa. Olha isso aqui. Uma praça quadrada, deixa eu pedir logo desculpa, que aqui não está aparecendo um quadrado, está aparecendo mais um retângulo, mas é um quadrado, tá? Uma praça quadrada que possui o perímetro de 24 metros, tem uma árvore próxima de cada vértice e fora dela. Se vocês olharem bem, ó, tá bem aqui, ó, do lado de fora tem 4 árvores. Vou até marcar logo essa parte bem aqui, uma praça quadrada e o perímetro é de 24 metros. Se eu estou dizendo que o perímetro vale 24 metros, eu estou dizendo que essa área aqui, todinha, essa linha aqui, pretinha, que eu estou fazendo aqui, no total dá 24 metros. E como é um quadrado, vocês vão entender mais ou menos que a gente tem que primeiro descobrir quanto é que mede o lado, né? Mas por partes. Vamos lá. O perímetro desse quadrado, o perímetro de um quadrado é o quê? O quadrado tem 4 lados iguais, então é 4 vezes o lado, a medida do lado, 4 vezes L, tá bom? Se o lado eu não sei quanto é que vale, eu não sei, ó, aqui está dizendo que é 2 metros, mas 2 metros é o quê? Vamos lá. Deseja-se aumentar a área da praça, alterando-se sua forma e mantendo as árvores externas a ela, conforme ilustra a figura. Ilustra a figura, beleza. Então, eu só sei que a área da praça equivale... Aliás, a área não, o perímetro vale 24. Então, no lugar do P, do perímetro, eu vou colocar 24. Então, vai ficar 24 igual a 4L. O lado do quadrado vale quanto, minha gente? Já tem gente que já respondeu aí, letra T, né? Então, pegando aí... Não sei não, acho que tá errado, viu? Pensaram errado aí. O lado do quadrado é igual a 24 dividido por 4. E o lado do quadrado, portanto, é 6 metros. Beleza. Então, deixa eu só marcar aqui umas informações pra gente, pra vocês entenderem. Ó, esse lado aqui, esse pedacinho aqui, todos esses pedacinhos aqui que eu tô marcando, eles ganharam 2 metros. Vai fazer parte da praça agora. Esses 2 metros vão fazer parte da praça. E aí a gente já tinha o quê? Essa parte vermelha, que foi levada daqui pra cá, 2 metros, daqui pra cá, 2 metros, daqui pra cá 2 metros, e daqui pra cá também 2 metros, tá aqui, beleza? Bom,
Aí vamos lá. Para calcular o novo perímetro da praça, que é o que ele está pedindo, o novo perímetro, eu vou calcular o perímetro somando todos esses lados. Olha, os vermelhos medem 6 metros e os verdinhos medem 2, certo? Então, seria 4 vezes 6, porque a gente tem 4 medidas de 6 metros, 4 vezes o lado, né, do triângulo, ou do quadrado, perdão, mais 8. Por que 8, professor? Porque aqui, 8 vezes a medida de 2 metros que foi afastada. Tanto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 2. Esse P igual a 4L nada mais é do que 24, porque a gente já tem essa informação, porque se o lado vale 6, então 4 vezes 6 dá 24, e 8 vezes 2 dá 16, então eu tenho 24 mais 16. O novo perímetro da praça, depois da reforma, fica sendo igual a 40 metros. É tipo a praça do Coreto, né? Tipo a Praça do Coreto. Só ninguém viu, né, a inauguração da Praça do Coreto, porque não teve, né, como fazer essa inauguração. Pronto. 40 metros é o novo perímetro da praça. A resposta é a letra D. Ah, professor, é muito simples. É básico, gente. Isso aqui é o descritor, um dos mais fáceis que você tem ideia. Quem está se familiarizando é porque tem muitas questões que estão lá na apostila e a gente usou elas, né, para poder facilitar. Claro que na prova a gente não vai usar elas, não tem nem perigo. E outra, quem tem o meu material, que no caso é o segundo ADM e o segundo contabilidade, né, que eu tinha aula de SPAES antes da coisa, então eu continuo mandando, tá lá no drive das disciplinas, do drive de materiais de vocês lá no grupo, né? No caso do contabilidade, tá com o Ian, tem o link, né? Que eu mandei para ele. O Ian, eu acho que o Matheus também. No caso dos meninos, tem lá no grupo dos meninos já, do ADM. Bom, lá tem a apostila e tem os materiais toda semana. E nos materiais toda semana, se você for estudar, se você for não, você vai ter que estudar para a prova de daqui a 10 dias, você precisa fazer esse procedimento. Você precisa ir lá buscar esse material e fazer as resoluções de tudo, porque a prova já é semana que vem, certo? Semana que vem. Vamos lá. Vamos lá para a próxima questão. A próxima questão agora vai envolver o D67. Aqui eu até perdoo um pouquinho, porque tem muitos cálculos, né? Muitas coisas para se estudar. Por exemplo, a área de figura, a área do triângulo, a área do quadrado, a área do pentágono, a área do hexágono, a área de um polígono qualquer, a área de um círculo, a área de uma coroa circular. Tem muitas coisas para se calcular na área das figuras planas. Inclusive, esse é o conteúdo da Global, né? Um dos conteúdos da Global. A Global vai ser tudo que vocês viram de análise combinatória, com combinações que vocês viram hoje, acrescentando de geometria plana. Então, aqui já é tipo um plus para vocês, né? Que vai auxiliar vocês e muito. Vamos lá, o D67, duas questões que eu selecionei. A primeira é essa. Na figura há 3 quadrados. Tá aí, os 3 quadrados. A área do quadrado 1 mede 16 metros, ou 16 centímetros quadrados. A área do quadrado 2 mede 25 centímetros quadrados. A área do terceiro quadrado é quanto? Né? Deixa eu só olhar aqui o chat para ver se o Ian já respondeu. O Ian não respondeu não, graças a Deus. Ele tá dando tempo para mim, para poder explicar aqui, para não tirar a magia. Vamos lá, 3 quadrados, certo? O primeiro, vermelho, já deram a resposta aqui, mas vamos lá. O primeiro quadrado, a área dele, é o vermelhinho, tem 16 centímetros quadrados, beleza, é o vermelhinho. O segundo quadrado mede, que é o amarelo, 25 centímetros quadrados. Quanto é a área desse terceiro, esse aqui, ó, que eu tô botando aqui para vocês verem, né? Quanto será essa área aqui? Tá piscando aí para vocês. Bom, para a gente calcular a área de um quadrado, a gente precisa saber a medida do lado do quadrado, né? Só que eu não tenho a medida do lado do quadrado 3.
Mas eu tenho, vou apagar aqui, eu tenho a medida do lado do, eu tenho condições de encontrar a medida do lado do quadrado desse lado aqui, que corresponde à medida do quadrado 1 e a medida somado à medida do quadrado 2. São esses dois, certo? Então, peraí, posso somar eles dois, mas primeiro eu tenho que descobrir. Então, bora lá. Vou pegar o primeiro quadrado 1, o vermelhinho. Eu vou usar a área. A área do quadrado é igual a lado ao quadrado. Eu não sei quanto é o lado do quadrado 1, mas eu sei a área, que é 16. Então, eu pego 16 igual a lado ao quadrado. Aí a gente pega e extrai essa potência daqui e cria uma raiz do outro lado. Então, o lado vai ficar igual a raiz de 16. E quanto é a raiz de 16, minha gente? Raiz de 16 é quase um mantra, né? Pra gente na matemática, todo mundo sabe. A raiz de 16 é 4. Vou colocar essa informação bem aqui para vocês. Pronto, essa medida vale 4. Já do quadrado amarelo, vamos fazer ele. O quadrado amarelo eu botei azul aqui porque senão ia ficar visualmente irritante, né, a imagem para vocês. Então eu mudei de cor. Mas vamos lá. O quadrado, a medida desse lado do quadrado 2, ele vai ser a área do quadrado igual ao lado ao quadrado. É o mesmo procedimento. Então bora lá. 25, que é a área do quadrado, é igual a lado ao quadrado. O lado vai ser igual a raiz de 25. Logo, o lado vai ser igual a 5. Aí tem uma dúvida que assim, quando na minha época, eu gosto de jogar essas dúvidas aqui para vocês, porque pode ser a dúvida de alguém. Na minha época eu falava, mas professor, quando a gente bota a raiz quadrada, não era para ser mais ou menos? Mais ou menos? Aí, sim, é para ser mais ou menos. Só que como a gente está falando de uma medida, né? A gente está falando de uma medida de distância ou de comprimento, a gente não pode usar o comprimento negativo, porque não tem como uma pessoa dizer assim, eu vou fazer um quadrado de lado menos 5, porque eu quero fazer para dentro. Só não sabe como é esse para dentro, né? Porque quando a gente tenta fazer algo para dentro, acaba saindo para fora ao contrário, né? Mas enfim, só para ficar assim bem claro para vocês. Estraga prazer vocês, né? Stonks. Mas ainda bem que minha imagem não tá aparecendo, porque senão ia ser bem stonks mesmo. Mas vamos lá. Bom, eu tenho o lado igual a 5. Aí, somando esses dois lados, é óbvio que eu vou ter 9, não é? Então, a área do quadrado 3, eu posso descobrir quanto é a área do quadrado 3, do terceiro quadrado. É só eu fazer a área do quadrado igual a lado ao quadrado. A gente já viu a fórmula duas vezes aqui. Será que não ia se lembrar na terceira vez de usar? Beleza. A área do quadrado é a medida do lado, que é 9 ao quadrado. A área do quadrado, portanto, é 81. No meio dos burros, você é... Deixa quieto, né? Nossa, adorava brincar com essas histórias assim. Mas assim, tá tranquilo até agora, né? Vou dar uma encorpada aqui pra vocês. Resposta letra D, 81, tá bom? Vamos lá. Essa aqui, questão da PUC. Gente, só um detalhe, viu? As questões de SPAES, elas são bem mais secas, né? Mas elas são bem conteudistas. Você precisa saber o conteúdo. E outro detalhe, elas são as que mais se parecem com questões de vestibulares. Para aqueles que pretendem fazer vestibular, né? Elas são as mais conteudistas. Aliás, são as melhores para você se preparar para os vestibular. No meio, assim, o pessoal falava na minha época, 9 vezes 9, aí eu perguntava, né? Porque eu sabia, eu era bom de matemática, e ainda sou, né? Aí perguntava, quanto é 9 mais 9? Ou 9 vezes 9? Aí a pessoa falava, é 81. Aí eu, no meio dos burros, você é 1. Mas enfim, era só uma brincadeira assim, que nem tinha muitas outras. Depois a gente continua isso daí, esse processo. Vamos para a aula, tá bom? Bora lá. A área do quadrado sombreado, ele só quer a área do quadrado, desse quadrado bem aqui, ó. Desse quadrado rosinha aqui, ele só quer essa área. Só fala isso, a área do quadrado sombreado é quanto? Vixe Maria. Quando olho para uma questão dessa, eu faço correr, né? Quem aqui não corre? Né? Pois bem, mas não é difícil fazer essa questão. Ela só precisa que você tenha base, que você lembre
de ter um insight matemático na hora H lá e falar, pô, instalou a consciência matemática, eu consegui pensar. Percebam bem, o quadrado menor, o quadrado rosa, ele está dentro de um quadrado maior. Esse quadrado maior, ele tem lado 8. Tem várias formas de eu fazer aqui. Eu vou fazer de uma, pode ser que alguém faça de outra maneira, não tem problema, certo? Mas vamos lá pensar. Eu tenho um quadrado rosa e permeando a ele para formar o quadrado maior, eu tenho 2, 3, 4 triângulos. Esses triângulos, todos eles têm a mesma medida. Aí eu vou pegar só um aqui, ó, vou deixar só um, vou deixar só aquele ali de cima, tá bom? Ele tem um lado igual a 1 e um lado igual a 7. E tá faltando descobrir um lado aqui, que é esse amarelinho aqui. Esse lado amarelinho, ele é correspondente, ele é congruente, ele é igual à medida do lado do quadrado rosa, do sombreado. E esse ladinho aí, do triângulo, ele é o maior lado de um triângulo. E esse triângulo, ele é um triângulo retângulo. Logo, esse lado aí é a hipotenusa. E a gente tem, nos outros dois lados, os chamados catetos. Um cateto vale 1 e o outro cateto vale 7. Aí, quando a gente ouve falar em hipotenusa, em catetos, o que a gente lembra de usar? O que a gente lembra de usar? Quem é o mais rápido para escrever aí? O que a gente lembra de usar na hora que a gente escuta? Cateto e hipotenusa. Tem Pitágoras, né? Teorema de Pitágoras. Alguém ia falar cena, e eu ia falar, meu Deus, tá certo, também não tá errado não, né? Trigonometria. Mas é o teorema de Pitágoras, tá bom? Aí o teorema de Pitágoras, a gente vai usar a fórmula do teorema de Pitágoras, que é a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. O a é justamente a hipotenusa que eu quero descobrir, então eu não sei, eu vou deixar a ao quadrado igual a b ao quadrado. Eu vou dizer que o b é 1, pode ser o 7 também, não tem problema. 1 ao quadrado mais 7 ao quadrado, esses são os nossos catetos. Então, a ao quadrado vai ser igual a 1 mais 49. A ao quadrado é igual a 50. Aí começa nessa hora aqui, vem aquele desespero. Professor, não vai dar exato de jeito nenhum. Vai dar uma raiz de 50. Que diacho é esse de raiz de 50, professor? Raiz de 50. Lembra que você pode fatorar uma raiz, que ela não é exata, em fatores primos, né? Então, a gente começa primeiro a dividir, começa por hora, por 2, né? Quando a gente simplifica por 2, dá 25. E 25 dá para simplificar por 5 e depois por 5 novamente. Por isso que a gente conclui, isso aqui é de simplificação. Depois vocês dão lá uma procurada, mas vai ficar 2, vai ficar assim, ó, 5 ao quadrado vezes 2. Quanto é 5 ao quadrado? 25. 25 vezes 2, 50. Ó, voltou aqui, tá vendo? É a mesma coisa, eu só modifiquei. Para que eu fiz isso? Para pegar esse 2 aqui, cancelar com a raiz e puxar o 5 para fora. Então, vai ficar 5 raiz de 2. Aí o pessoal diz, professor, mas eu não sei fazer medida de lado quando tem raiz, não. Mas é fácil. Por que é fácil? Porque a área do quadrado é fácil. Deixa eu só colocar aqui a medida. 5 raiz de 2 é a medida do lado do quadrado rosa. Agora que eu sei essa informação, é só eu fazer o cálculo. Mas, professor, a ao quadrado já não é a área? Não. O azinho aí, azinho ao quadrado, ele é a hipotenusa. Ele é a hipotenusa, ele não é a área, certo? A área do quadrado, pensa bem, olha bem como é que é a fórmula. Azão, né? Azão, diferente. Mas esse é o lado. Não, a gente descobriu só a medida do lado. A gente ainda não descobriu a medida Sim, o Azinho, o A da hipotenusa, né? O A que representa a hipotenusa do triângulo, ele é a mesma coisa que o lado do quadrado. Ou seja, o Azinho é igual ao L. Só para ficar claro para vocês. Mas isso é questão de letras. Não muda em nada. A questão é o valor, que é o mesmo, tá bom? E aí, a área do quadrado é igual a lado ao quadrado. A gente viu na questão anterior 3 vezes seguidas. Para cá, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, então, que a área do quadrado é a medida do lado. A medida do lado agora é 5 raiz de 2. 5 raiz de 2 ao quadrado. Bota tudo isso ao quadrado. Aí, aqui, vem o processo, né? 5 elevado ao quadrado é 25. Então, eu vou colocar 25.
e 2. Raiz de 2 elevado ao quadrado dá 2. Por quê, professor? Porque raiz de 2 ao quadrado é raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. E quanto é o resultado da raiz de 4? Se não 2, né? Pronto. 25 vezes 2 dá igual a 50. Essa é a área do quadrado. Meu Deus, agora eu entendi. Deu a resposta ali, né? Deu a resposta ali. Professor, isso sempre vai acontecer? Não. Mas se um lado é raiz de 50 e a área é L vezes L, vai dar no mesmo. Só tirar a raiz. Vale a pena, realmente, faz todo sentido. Eu só fiz aqui o cálculo da área porque eu achei que era mais justo. Mas realmente, se eu pegar bem aqui, né? Se deu o lado deu raiz de 50 ao quadrado, que é a área, vai dar 50. Muito bem. Resposta letra D. O Alan arrasou, viu? Agora eu entendi. O Jonas também. Deixa eu ver quem mais. Ian, mas já falei do Ian, né? O que o Ian tinha falado. Beleza, vamos lá. Vamos para a próxima. Identificar a localização de números reais na reta numérica. D22. Vamos lá para o D22. O D22, ele fala sobre primeiro, identificar a localização de números na reta numérica. Ele é um descritor tão simples, minha gente, que eu vou explicar ele para vocês de uma maneira bem básica mesmo. Por quê? Porque esse descritor ele é do fundamental, mas ele se refere ao sexto ano, tá me entendendo? Então, assim, é muito lá de trás esses conceitos. Vamos lá. Observe os números menos 35. Já tem umas coisas aqui que apareceram, né? Uns paranauê. Esqueci de colocar essa informação para se esconder. Raiz de 3, 40 sobre 5, 1,222, π, 0,44444, menos raiz de 2 e 1 sobre 7. Certo? Beleza. Aí é que tá a questão. Vamos lá, vamos ver aqui. Tem algumas coisas erradas aqui. Por exemplo, para responder a letra A, qual desses números ele é natural? Ele é o 40 sobre 5. Professor, mas 40 sobre 5 é uma fração. O número natural é um número inteiro. Só que 40 sobre 5, minha gente, isso aqui tá assim porque eu tava fazendo isso aí, tipo, 2 horas da manhã, né? Aí deu sono. 40 sobre 5 é igual a 8. 8 é um número natural. 40 sobre 5 está expresso em fração, mas ele também é um número natural, não deixa de ser, tá bom? Prestem atenção. Para fazer a letra B, do mesmo jeito, ó. A letra B ele diz quais deles são números inteiros. Os que são números inteiros, o 40 sobre 5 ele é um número inteiro, tá bom? Eu vou até botar aqui, ó, o 40 sobre 5. Por quê? Porque 8 é um número inteiro. Tem outro número inteiro aqui? Tem o menos 35. Menos 35 é o outro número inteiro, tá bom? A letra C, ele pergunta qual deles são números racionais. Aí aqui a gente já tem alguns números racionais aparecendo, né? 1 sobre 7 é um número racional. O número racional é aquele número expressado na forma A sobre B, numa fração, ou na sua forma decimal, tá bom? Então vamos lá. Tem mais um outro número aí que ele é decimal, só que ele não está aparecendo, né? Aliás, que ele é racional, mas não está aparecendo. Que é o 40 sobre 5. Vou até botar logo aqui ele, que é a resposta para a letra C. E para fazer a letra D, pergunta quais deles, aliás, são irracionais. Quais deles são irracionais? Os irracionais são aqueles que não podem ser mensuráveis, ou seja, vai chegar uma hora em que para eu calcular eu preciso de um procedimento de cálculo numérico muito doido, muito avançado, tá entendendo? Um deles é raiz de 2, no caso menos raiz de 2. O outro é o π. Todo mundo sabe que o π é um número irracional famosíssimo, né? Aliás, ele é um irracional chamado de como é que ele é chamado? É um número especialzinho aí, depois eu vou pesquisar e mando para vocês. E o raiz de 3. Raiz de 3 também é difícil de calcular. Raiz de 3 dá 1,7. Aí você pensa, depois do 7 é o quê? Tem que fazer o procedimento de cálculo. A calculadora não vale nessas horas, tá? Por favor, não pensem nisso. Resposta à letra D. Todos os números são reais. Por que todos os números são reais, minha gente?
Todos os números são reais pelo simples fato de que os reais engloba todos os números, tanto os naturais quanto os inteiros, os racionais e os irracionais. Aposto que na próxima questão também tem o mesmo problema. Ai, não tem, olha, não tem o mesmo problema. Beleza. No caderno, identifique as sentenças verdadeiras. Todo número inteiro é racional? Pergunta número 1. Todo número inteiro é racional? Vamos pensar aqui. Se o número inteiro é racional, pensem nos conjuntos numéricos, tá bom? O conjunto dos números inteiros, ele está dentro ou ele está incluído dentro dos racionais, ou os racionais é que está incluído dentro dos inteiros? Acho que é o contrário, não é? Os inteiros estão dentro dos racionais. A gente sabe sair lá dos conjuntos numéricos. Vocês viram isso no ano passado. Então, a primeira resposta, letra A, é verdadeira. Letra B, todo número real é racional. Lá da questão anterior, a gente viu, né? Que todo número real, ele é racional, ele pode ser irracional, ele pode ser inteiro, natural. Logo, também é, mas é falso. Por que é falso? Por que seria falso? Todo número real é racional. Já sei por que é falso. Porque imagina aqui a situação. Estou falando que todo número real é racional. Os irracionais é racional? Não. Os irracionais, eles são números que podem ser expressos em fração, na forma decimal. Só que eles são números que não podem ser mensurados de qualquer maneira. Tem um certo procedimento de cálculo para poder encontrar o próximo número, o próximo termo na casa decimal. E aí, o irracional, ele não faz parte dos racionais. Portanto, todo número real não pode ser racional, porque tem uma parte dos números reais que ele é irracional, tá? Falso. Para a letra C, pergunta-se, toda dízima periódica é um número racional? Bom, toda dízima periódica, ela é um número racional, porque se é periódica, vai se repetir o período infinitamente. Isso significa que eu sei quais são os próximos números sempre que vão aparecer. E como eu sei, eu consigo mensurar esses números. Logo, toda dízima periódica é um número racional? É verdadeiro, viu? Letra D. Todo número... Opa, já apareceu. Flash, ninguém viu. Todo número irracional é real? Agora sim. Olha bem, todo número irracional. O irracional é um conjuntinho, além dos racionais, que faz parte do conjunto dos reais. Os irracionais, eles são números exclusivos. Eles não são, nenhum deles é racional. Mas eles são reais. Então, é verdadeiro. Para a letra E, todo número decimal não exato é irracional? Todo número decimal não exato não é irracional. Por quê? Porque existem números decimais que não são exatos, que são aqueles em dízima periódica, que você consegue descobrir o próximo número fazendo uma divisão. Uma divisão simples. E quando você não consegue, a partir desse procedimento simples, aí é irracionalmente difícil de se calcular esse número, logo ele deixa de ser irracional. Mas aí ele é exclusivamente um número irracional. Mas existem números decimais que a gente pode fazer, ele não vai ser exato, e obviamente ele não sendo exato, ele vai continuar sendo um número racional. Então, aqui é falso para a letra E. Para a letra F, pergunta, todo número real é irracional? Também não. Se todo número real não é racional, todo número real também não é irracional, porque tem alguns números reais que são racionais. É o inverso dessa aqui, ó. Mas as duas são bem parecidas. É falso também. E para a letra G, eu não vou nem entrar no assunto, certo? Porque o zero... Tem uns que dizem que o zero é natural, tem uns que dizem que o zero é real, tem uns que dizem que o zero é só real na realidade, tem uns que dizem que o zero é um número inteiro, e se ele é inteiro, ele é racional e ele é real. Então, fica-se a cargo de vocês, né? A maioria dos livros fala que o zero é um número real. Alguns dizem que o zero, antes de ser real, racional, inteiro, ele é um número natural, mas tem livro que não usa o zero como natural. Aí a gente fica como? A gente fica doidão, né? Das ideias. Beleza. D41, ó, não era o D23, era o D41, tá? Que fazia parte para vocês. Isso mesmo. No D41,
No T41 a gente vai falar sobre resolver problemas de contagem utilizando princípio multiplicativo ou noções de permutação simples ou combinações. É simples, né? A gente vai passar aqui bem basicamente para vocês, porque na realidade vocês já estão vendo esse assunto, né? Só para ficar claro aqui, ó. A senha de acesso de um site é composta de 4 letras distintas. Vou até marcar isso aqui, ó, 4 letras distintas. A senha tem 4 letras distintas, seguidas de 3 algarismos distintos. A primeira letra tem uma regra. A primeira letra não pode ser Z. E o primeiro algarismo não pode ser 0. Tá aqui. Gravei as informações que eu precisava. Então agora a gente vai jogar aqui no processo, no princípio, usando o princípio multiplicativo que a gente aprendeu, o princípio PFC, princípio fundamental da contagem. É uma senha com 3 algarismos, aqui, e, aliás, 4 letras, perdão, e 3 algarismos. As 4 letras, aqui, e os 3 algarismos. Nas 4 letras, a primeira letra ela não pode ser Z. Se a gente tem 26 letras no alfabeto, incluindo K, W e Y, a gente sempre inclui, então a gente não tem o Z na primeira, a gente não pode botar o Z. Então é 26 menos 1. No caso, a gente só tem 25. Já na segunda letra, a gente só teria 24 letras, só que o Z volta. Ele entra de novo no grupo, lá no balaio, no conjuntinho. Então agora a gente passa a ter novamente 25 letras. Aí depois que eu usei aqui, lembrando que aqui ele vem falando distintas, eu não posso repetir as letras. Então, 24 e depois 23. Na questão dos algarismos, o primeiro não pode ser 0. Se o primeiro não pode ser 0, a gente tem um sistema decimal de 10 algarismos, né? 0, 1, 2, 3 até o 9. Ou seja, são 10 algarismos, do 1 ao 9 e o 0. O 0 eu não posso botar no primeiro, então só tenho 9 possibilidades para colocar aqui. Então, 9. No segundo espaçozinho, o 0 entrou. Então, ao invés de eu ter 8 possibilidades, eu volto a ter 9. Muito parecido com a questão das letras. Ele vai se repetindo. E, por final, 8. Aí, princípio multiplicativo, o que a gente faz? A gente multiplica tudo. A multiplicação de 25 vezes 25 vezes 24 vezes 23 dá 345 mil. E a isso aqui, opa, flash, 9 vezes 9 dá 81. Sei que vocês pensaram aí também. 9 vezes 9, 81. Mais uma vez vocês pensaram. 81 vezes 8 dá 648. E aí a gente pega e multiplica tudo isso aqui, ó. 345 mil vezes 648. A resposta é 223.560.000. Esse conteúdo aqui ele é mais vocês têm mais afinidade com eles, né? Por conta da questão de vocês estarem tendo esse assunto como estudo, né? Já do período. Próxima questão. Calcule quantos números de 3 dígitos podem ser formados com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Se os algarismos na letra A podem ser repetidos. E na letra B eles não podem ser repetidos. Vamos fazer na letra A. Na letra A, ele está dizendo que não tem distinção. Pode usar qualquer um. Pode ser uma perdição. São 3 algarismos, né? Número de 3 algarismos. Então, vamos lá fazer 0, 1, 2, 3, 4, 5. São 6 elementos. Então, bora lá para a letra A. 1, 2, 3. 3 algarismos. No primeiro eu posso botar 6. No segundo eu posso botar 6. E no terceiro eu posso botar 6. Por quê? Porque eu posso repetir à vontade. Pode ser 0, 0, 0. Pode ser 1, 1, 1. Foi 2, 2, 2. 5, 5, 5. Até entenderam, né? 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6 dá 216. Beleza. Para a letra B é a mesma coisa, só que agora não pode se repetir. Como não pode se repetir, eu tenho que ir diminuindo a minha quantidade. Se era 6 na primeira, na segunda eu não tenho mais 6, eu só tenho 5. E na terceira eu só vou ter 4, porque eu já usei 2 números. 6 vezes 5 é 30, 30 vezes 4 é 120. Pronto, aqui está respondida a questão 10 do nosso descritor D41. Falta um descritor, que é o D49, tá bom? Oi. Vou voltar aqui, vá.
Nessa aqui, né? Não, ele tá falando que ele não tá botando a- realmente, realmente. Se eu colo... mas aqui ele não declarou que esses números não deveriam conter o zero logo de cara. Mas faz todo sentido. Se eu parar para pensar, se eu quero formar números, né? De 3 dígitos, né? Pode ser. Não, você não está errado no teu princípio. Se fosse pelo seu princípio, seria... Vamos lá, seria aqui 5. Pegar o teu pincel, caneta. Seria 5 vezes 5 novamente, opa, 6, né? Porque aqui poderia ser. E vezes 6. Aí seria 6 vezes 6, 36. 36 vezes 5 daria 180, não é? Não é isso? Para letra B, para letra B, na letra B a gente teria essa possibilidade também. Seria mais ou menos assim, né? Seria aqui 5 multiplicado por... Aí agora não pode mais usar. Agora o zero pode usar. Então seria 5 novamente, né? Vezes o 4. Aí não daria os 120. Daria só 100. Seria isso, né, Jonas? Tá ouvindo o barulho do vácuo? É isso. Bom, vamos lá. Acho que é isso, né, Jonas? Acho que deu pra entender. Isso, ele respondeu no chat. Beleza. Pro D49, gente, assim, não vai dar tempo, porque já passou, e muito, né, da nossa aula, já passou 7 minutos do início da aula. Então, eu vou fazer assim. Eu vou indicar para vocês que vocês vejam a videoaula que eu gravei na semana atrasada, há 2 semanas atrás, para os meninos do primeiro ano, que eu estava dando aula sobre o D49. E é bom porque lá vocês vão ver a explicação todinha do D49, tá bom? O link eu vou eu vou reenviar nos grupos, né, nos que eu puder. Nos que eu não tiver, eu vou pedir para os professores repassarem para vocês. E aí vocês assistam lá, tá? É uma videoaula, assim como essa também vai estar disponível depois no YouTube, tá? E aí, que na realidade ela ia aparecer aqui para vocês, mas eu não vou colocar ela para vocês. Vou até passar rapidinho pra gente poder encerrar. Eu não pensei numa frasezinha para vocês, mas eu gostaria de agradecer a presença de vocês e dizer que vocês tenham muito sucesso na prova do dia 13, tá bom? E que o sucesso de vocês, obviamente, é o nosso sucesso, tá bom? Obrigado. E é isso aí. Tchau.